Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi, trazendo para vocês aí mais um vídeo do nosso canal, falando aí sobre a vitória do Santos sobre o Primavera por 2-0 no jogo treino que foi realizado hoje no CTR Pelé. O Primavera disputou a 2 do Paulistão, foi eliminado já na primeira fase, também está com o calendário disponível e o Santos decidiu marcar em um jogo treino. E o Santos venceu o mesmo formato do último amistoso contra o Flamengo de Guarulhos, 4 tempos de 25 minutos. E dessa vez o Santos fez os 2 gols com o time titular no primeiro tempo ainda. Então o Santos fez o 2-0 e depois provavelmente administrou o resultado, talvez tenha tentado criar, e aí o Odair deve ter feito testes, algumas observações que foram diferentes. O Santos foi a campo dessa vez com uma mudança. O Rodrigo Fernandes saiu do time titular e quem entrou foi o Ivonei. Então, com isso, o Santos entrou em campo com o João Paulo no gol, o João Lucas na lateral direita, Messias e Bauerman e Felipe Jonathan na esquerda. Aí no meio de campo com Dodge, Camacho, Ivonei e Lucas Lima, e Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. E os gols foram marcados. O primeiro gol foi uma roubada de bola do Lucas Lima no meio de campo, ele tocou pro meio, a bola ia pro Lucas Barbosa, mas no meio do caminho o zagueiro meio que deu uma espanada, sobrou pro Marcos Leonardo pegar de primeira, um bonito chute na entrada da área. E o segundo gol foi uma cobrança de falta do Ivanei pela esquerda, jogou para dentro da área fechada e o Lucas Barbosa subiu, cabeceou de longe, desviou e a bola entrou no gol. Santos fez 2-0. O Diário do Peixe está falando que o destaque desse jogo treino foi o Ivonei. Eu acredito que tanto mais pela assistência do que necessariamente por outra coisa. Eu não vi nenhuma análise aprofundada dos jogadores, como é que foi, quem foi bem, foi mal. Eu lembro que no jogo contra o Flamengo de Guarulhos o Camacho foi muito criticado, falaram que foi muito abaixo. E eu estranhei o Rodrigo Fernandes sair para a entrada do Ivonei. Não tô dizendo assim, de todo ruim, né? Mas é estranho por conta da ideia, né, inicial, né, que foi passado de análise aí, principalmente da nova formação, é que o Rodrigo Fernandes seria um jogador para jogar bem perto dos zagueiros ali, fazer aquela saída de 3 com o volante e ter 2 volantes para cobrir os laterais e dar uma consistência maior no meio de campo. Aparentemente funcionou, mas também é jogo treino e é contra o adversário inferior. A gente também não pode se fiar tanto no resultado. A gente precisava entender o que aconteceu dentro de campo, o que foi e tudo mais. O presidente Andrés Rueda assistiu, o jogo foi fechado para a imprensa, então não teve cobertura. Eu vi os gols, foi divulgado no Twitter, nem sei quem que divulgou, mas o Diário do Peixe postou ali, fez a publicação, né? E daí lá dentro da publicação no site deles tem os gols. Eu vi os gols ali, nada demais, assim, sabe? Não falei, nossa, espetacular tal, mas tá lá para quem quiser ver. E sempre importante, né? Fazer jogos treinos, fazer amistosos. Eu acho que o Santos desperdiçou uma oportunidade de repente jogar contra o Coritiba, que é um clube de Série A, né? Pode não estar numa fase boa, mas pelo menos é um clube no nível do que o Santos vai enfrentar no campeonato. Concordo em não jogar contra São Paulo e Corinthians, que são adversários, aí tem um peso maior, né? Por mais que fosse um jogo treino fechado, tem peso perder ou ganhar, né? Tipo, ganhar, ótimo, um peso bom, mas perder ia ficar bem difícil. Então, vamos aí, falando só pelo resultado. 2-0, o Santos venceu o jogo treino. Interessante, espero que o Santos esteja com um time bem mais aguerrido, mais compacto e que esteja funcionando melhor aí com o novo esquema, porque de novidade não tem nada. O que a gente tem de novidades? O Luiz Felipe já não é mais interesse do Cruzeiro, porque o Cruzeiro queria pagar só 50% do salário no empréstimo, o Santos queria que pagasse salário integral. Zanocelo também não achou time para sair, o Inter, que era o time que poderia estar interessado de alguma forma, não fez mais propostas, né, depois que o Ueda recusou uma proposta anterior deles. E de saída, parece que o Vasco está negociando com o Lucas Braga. Pelo que eu entendi, pelo que está na matéria, o Lucas Braga não é considerado inegociável, mas o Santos teria que ir atrás de um ponta. Eu, particularmente, acho besteira. Eu acho que a posição mais carente do Santos é essa dos pontas. A gente meio que está com cobertor curto, ainda mais sem o Soteldo, né? Então, em teoria, a gente tem Mendonça, Ângelo, o, o Lucas Braga, o Lucas Barbosa, mais ou menos, e
sabe? Tipo, e o Soteldo, né? Mas você fica muito dependente aí dessas opções. A não ser, é claro, seja um bom dinheiro que daí possibilite o Santos também trazer um jogador. Só que assim, não dá pra trazer do nível do Lucas Braga. Ou você traz melhor ou você não traz. Fica com o Lucas Braga. Lucas Braga é santista, Lucas Braga é raçudo, corre muito, tem o drible como característica e muitas vezes a gente precisa disso. Eu sei que ele não é nenhum jogador espetacular, é um jogador para completar grupo, não é para ser o grande titular e tal, mas é um jogador que já ajudou muito o Santos em vários momentos. Então eu acho que a gente, nesse momento que tá difícil, eu não abriria mão do Lucas Braga, eu talvez abrisse mão de algum outro jogador que ou é mais reserva ou mais jovem que ele, ou de outra posição que a gente tem mais opções. Por exemplo, o Zanocelo não é de todo mal se ele saísse por uma boa proposta. E eu preferia o Zanocelo que o Camacho jogando. Mas aí o Odair é o técnico, ele que é pago para isso, né? Não sou eu. E sobre o jogo é isso. Sobre as notícias aí do Santos também, sabe? Nada de novidade, só essa notícia recente aí do Lucas Braga aí que o Vasco estaria de olho negociando. E as saídas, ninguém por enquanto. Eu acredito que se tiver saídas do Santos vai ser só no meio do ano, quando abrir a janela internacional, né? Que daí abre junto com a janela aqui do Brasil. Aí talvez tenha aí 2 ou 3 jogadores que acabem saindo para o exterior. E aí o Santos também poderia trazer jogadores do exterior sem contrato, que seria muito interessante. O Santos sondou um zagueiro argentino, acho que do Huracan, não vou lembrar o nome dele agora, mas parece que os valores deram uma assustada. Só que o contrato dele acaba no meio do ano. Eu sei que o Santos está precisando de jogador agora, mas vai lá, faz uma oferta e assim, se ele for bom, não adianta ser um cara mais ou menos. Mas se ele for bom, vai lá, faz a oferta, pega ele sem contrato. Sabe? Ah, vai ter que esperar. Se o valor tá caro para liberar agora, espera até o meio do ano. É o que todo time que pensa em vários níveis, assim, você não pode pensar só no agora. E quer queira, quer não, o Santos tem várias opções para a zaga. A gente tem o Bauerman, a gente tem o Joaquim, a gente tem o Messias e tem ainda o Maicon, tem o Alex Palha, o Alex Nascimento, Alex Palha, Wagner Palha, confundindo. Alex Nascimento, que tá voltando de lesão também, junto com o Maicon. Então são jogadores que, assim, em princípio o Santos tem zagueiro, então não é desesperador, vai ter que liberar agora. Traz pro meio do ano de graça, que daí não tem custo, paga só o salário do jogador e tá tudo certo. Mas, na hora do desespero, como dizia minha avó quando a água bate na bunda, o Santos tá meio que perdido, né? Eu acho uma besteira sem tamanho. Aquilo que eu falei. Vai lá, traz o jogador para se titular. E não perde tempo com o jogador que você tá vendo que não dá, sabe? Quanto tempo que o Santos perdeu com a história de Jean Lucas? Que o Jean Lucas isso, Jean Lucas aquilo. Cara, perda de tempo total. Jogador dificílimo e agora desistiu. Enquanto isso, podia estar contratando outros jogadores, investindo tempo e energia para trazer alguém. Críticas. Estou fazendo críticas porque estou cansado, cara. Foram 2 anos aí de estamos botando fé, o Santos tá pondo a casa em ordem. Administrativamente tá, mas no futebol, que é o que interessa, que é o que a gente precisa de pelo menos tranquilidade, a gente não tem tranquilidade um minuto sequer. E tá vindo o Brasileirão mais difícil dos últimos anos. Preocupante. E é isso, pessoal. Obrigado a você que acompanha, assistiu até o final, que acompanha o nosso trabalho. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, ativem as notificações. Tragam mais Santistas, um grande abraço e para cima deles. Até mais.